Os séculos XV e XVI testemunharam um período de exploração e descoberta sem precedentes. Potências europeias, movidas pela ambição e pelo fascínio de terras desconhecidas, embarcaram em viagens que remodelariam o mundo. Esta era, conhecida como a Era das Grandes Navegações, estava intrinsecamente ligada à ascensão de um novo sistema econômico, o mercantilismo. A busca por riquezas, particularmente na forma de ouro e prata, tornou-se a força motriz por trás da expansão europeia. O mercantilismo equiparava a riqueza de uma nação às suas reservas de metais preciosos. Os monarcas europeus acreditavam que acumular ouro e prata era essencial para o poder e a prosperidade nacionais. Essa crença alimentou o desejo de explorar novas terras, estabelecer rotas comerciais e explorar os recursos de territórios distantes. A competição entre as potências europeias para adquirir riquezas e expandir seus impérios se intensificou, preparando o cenário para séculos de comércio global e conflitos. O influxo de ouro e prata das Américas, por exemplo, fortaleceu a crença de que acumular metais preciosos era a chave para o poder nacional. A busca por metais preciosos, particularmente ouro e prata, estava no cerne do pensamento mercantilista. Os monarcas europeus acreditavam que a riqueza de uma nação era diretamente proporcional às suas reservas desses metais preciosos. Essa crença originava-se das condições econômicas prevalecentes da época, onde ouro e prata eram os principais meios de troca. Acumular esses metais era visto como uma forma de aumentar o poder econômico e militar de uma nação. A busca por ouro e prata impulsionou os esforços europeus de exploração e colonização. A Espanha, por exemplo, estabeleceu vastos impérios nas Américas, impulsionada pelo desejo de extrair ouro e prata das terras recém-descobertas. Os conquistadores espanhóis, alimentados por sonhos de riqueza, conquistaram populações indígenas e saquearam seus recursos. O influxo de ouro e prata das Américas enriqueceu significativamente a Espanha, mas também levou à exploração e ao sofrimento generalizados. A corrida para adquirir riqueza e poder moldou a paisagem política da Europa e teve um profundo impacto no equilíbrio global de poder. Os navegadores desempenharam um papel crucial na era das grandes navegações e na ascensão do mercantilismo. Esses experientes marinheiros e exploradores se aventuraram em águas desconhecidas, impulsionados pela promessa de descobrir novas terras e rotas comerciais. Suas viagens abriram novos caminhos para o comércio, facilitando o fluxo de mercadorias e recursos entre a Europa e o resto do mundo. Figuras como Cristóvão Colombo, Vasco da Gama e Fernão de Magalhães tornaram-se símbolos desta era de exploração. A viagem de Colombo às Américas, embora inicialmente destinada a encontrar uma rota para o oeste até a Ásia, levou à descoberta de um novo continente rico em recursos. A viagem de da Gama ao redor da África abriu uma rota marítima direta para a Índia, contornando as rotas terrestres tradicionais controladas por comerciantes árabes. A circunnavegação de Magalhães demonstrou a vastidão do mundo e o potencial para o comércio global. Suas viagens eram frequentemente financiadas por monarcas europeus que buscavam expandir seus impérios e adquirir riquezas. As informações que eles reuniram sobre novas terras, recursos e rotas comerciais foram inestimáveis para a empresa mercantilista. Os governos mercantilistas empregaram uma série de políticas para controlar o comércio e maximizar sua acumulação de riquezas. Uma das principais ferramentas de controle mercantilista foi o estabelecimento de monopólios, como os da Companhia das Índias Ocidentais e Orientais. Um monopólio concedia direitos exclusivos a uma determinada empresa ou indivíduo para negociar uma mercadoria ou região específica. Isso permitia ao governo controlar o fluxo de mercadorias e garantir que os lucros fluíssem para o Tesouro Nacional.
Os monopólios eram frequentemente concedidos a comerciantes poderosos ou empresas com laços estreitos com a elite governante. Outro instrumento importante da política mercantilista era a imposição de altas tarifas sobre mercadorias importadas. As tarifas eram impostos cobrados sobre mercadorias que entravam em um país, tornando-as mais caras e menos competitivas em comparação com as mercadorias produzidas internamente. Essa política visava proteger as indústrias nacionais da concorrência estrangeira e estimular o crescimento da manufatura local. Altas tarifas também geravam receita para o governo, contribuindo ainda mais para a acumulação de riquezas. Essas políticas, embora destinadas a fortalecer as economias nacionais, muitas vezes tiveram consequências terríveis para a população. A classe mercantil desempenhou um papel complexo no sistema mercantilista. Eles eram essenciais para o comércio, mas sujeitos a pesados impostos e regulamentações. Isso criou uma relação tensa entre o Estado e a classe mercantil. Os comerciantes se beneficiaram da expansão do comércio. No entanto, enfrentaram desafios como pirataria e clima imprevisível. Os riscos no comércio internacional eram substanciais. O sucesso dependia da adaptação e boas relações. Isso levou a crescente insatisfação com as políticas mercantilistas. Um dos aspectos mais sombrios do mercantilismo foi a exploração das colônias. As potências europeias estabeleceram colônias nas Américas, África e Ásia, principalmente para extrair recursos e gerar riqueza para a metrópole. As colônias eram vistas como fontes de matérias-primas e mercados para produtos acabados, contribuindo para o acúmulo de metais preciosos e o fortalecimento das economias nacionais. No entanto, esse benefício econômico teve um custo tremendo para as populações colonizadas. A exploração colonial frequentemente envolvia trabalho forçado, escravidão e deslocamento de populações indígenas. As potências europeias impuseram seus próprios sistemas econômicos e políticos às colônias, muitas vezes desconsiderando os direitos e o bem-estar dos habitantes locais. A busca por riqueza e poder levou a abusos generalizados dos direitos humanos e à destruição de culturas indígenas. A riqueza gerada pela exploração colonial contribuiu significativamente para o crescimento econômico das potências europeias. No entanto, esse crescimento ocorreu às custas do sofrimento humano e da devastação de sociedades inteiras. À medida que as políticas mercantilistas apertavam seu controle sobre as economias, ressentimento e resistência começaram a surgir. Comerciantes, sobrecarregados por pesados impostos e restrições, viram seu espírito empreendedor sufocado. Os consumidores, confrontados com preços inflacionados devido a tarifas e monopólios, ficaram insatisfeitos. As sementes da dissensão foram semeadas à medida que as pessoas começaram a questionar a justiça do sistema mercantilista. Em alguns casos, esse descontentamento se manifestou como protestos e rebeliões abertas. O contrabando tornou-se desenfreado à medida que os indivíduos buscavam maneiras de contornar as regulamentações. A crescente insatisfação com o mercantilismo sinalizou uma mudança no pensamento econômico. O século XVIII testemunhou o declínio gradual do mercantilismo como teoria econômica dominante. A ascensão de novas ideias econômicas, como as defendidas por Adam Smith e pelos fisiocratas, desafiou os princípios fundamentais do mercantilismo. A Riqueza das Nações de Smith, publicada em 1776, defendia o livre comércio e a importância das forças de mercado na regulação da atividade econômica. Essas novas ideias ganharam força, erodindo gradualmente os fundamentos intelectuais do mercantilismo. A Revolução Americana, com sua ênfase na liberdade individual e no livre mercado, contribuiu ainda mais para o declínio do mercantilismo. A resistência dos colonos americanos às políticas mercantilistas britânicas demonstrou a crescente insatisfação com o sistema.
O sucesso da Revolução Americana inspirou movimentos semelhantes em outras partes do mundo, enfraquecendo ainda mais o domínio do mercantilismo no comércio global e na política econômica. As sementes da mudança foram plantadas, preparando o cenário para o eventual declínio do mercantilismo e a ascensão de novas teorias econômicas.